Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. A pessoa atípica ou neurodivergente é a pessoa cujo desenvolvimento neurológico ou intelectual e atípico, ou seja, se difere daquilo que é considerado padrão. Por exemplo, um aluno com deficiência intelectual ou física pode ter um desenvolvimento atípico do esperado para determinada idade. No desenvolvimento atípico, por outro lado, se refere não a um grupo em particular, mas a uma característica em relação às etapas de aprendizado e desenvolvimento, os esperados para determinada idade também. Mas para falar sobre o assunto com propriedade, eu recebo agora a Tassiana Santana. Seja muito bem-vinda aqui no Rede Vida Serviço, Tassiana. Muito obrigada por me receber. Adoro falar sobre o tema, adoro falar sobre o assunto. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Confesso que é um assunto novo para mim. Pesquisei bastante para recebê-la quando soube do assunto. E quero que você comece já explicando para mim, para quem está assistindo a gente, o que é a neurodivergência e o que é ser neurodivergente. Hoje é um termo muito utilizado, né, o neurodivergente, porque caracteriza como um funcionamento cerebral um pouco diferente do que a sociedade ou o que foi dito padrão, do que foi dito típico, né? E aí a gente hoje utiliza o termo neurodivergente ou atípico, isso. Então, são nomenclaturas que se fundem, né? Para ter o mesmo direcionamento, para a gente falar da mesma característica do indivíduo que tem algumas características que são diferentes do que a sociedade considera como padrão. Tassiana, para mim, para quem está assistindo, quais são os sintomas e como é feito esse diagnóstico? Então, a gente tem que pensar sempre no diagnóstico através de alguns sinais, algumas características que começa a apresentar naquela criança, naquele indivíduo. Quando a criança nasce, né, o bebê nasce, já existe alguns testes que é feito, né, desde a maternidade, que são os testes dos primeiros dias de vida. Então, teste do ouvidinho, teste do olhinho, teste do pezinho. Esses testes, eles caracterizam se a criança vai ter alguma deficiência, né? Depois dessa parte do bebê, o que acontece? A criança começa a ser acompanhada pelo pediatra. E aí o pediatra começa a observar e avaliar os marcos de desenvolvimento daquela criança. Os marcos de desenvolvimento são marcos motores, de linguagem, social. E aí o pediatra, ele é o primeiro a identificar algumas alterações desses marcos do desenvolvimento. É aí que começa a primeira linha do diagnóstico. É assim que se começa. Então, sempre na primeira infância, o mais precoce possível, que começa o diagnóstico. Mas acontece também de, às vezes, essas características não aparecerem, não serem tão visíveis assim logo no começo. Então, acaba sendo um diagnóstico dado mais para frente. Mais tardio. Mais tardio. Pode acontecer na hora que a criança começa a frequentar a escola, que pode começar a aparecer algumas características. E, às vezes, essas características também são muito sutis e acaba tendo algum diagnóstico, às vezes, na fase adulta. Quais são as doenças que se enquadram na característica do neurodivergente? Olha, são alguns transtornos, né? Então, tem o autismo, TDAH, dislexia, transtorno de ansiedade, síndrome de Tourette. Então, às vezes, alguns casos de depressão. Então, são alguns transtornos, né, que estão aparecendo no decorrer da vida daquela pessoa. Então, não é uma doença, são transtornos e por isso já recebi vários profissionais aqui falando da dificuldade do autismo, do TDAH, de muitas vezes fechar esse diagnóstico. Como é complicado isso e quais são os desafios, Tassiana, quando não se consegue fechar esse diagnóstico e essa criança passa para a fase da adolescência, se torna um adulto e não tem o tratamento adequado? Porque o diagnóstico, ele é clínico. Não é um exame que você vai lá e assim, eu tô com dor de cabeça. Vai lá, faz um exame de sangue e apareceu, né, alguma infecção, alguma coisa. Ele é um diagnóstico clínico. Então, vai da avaliação, vamos supor, a gente falando de uma criança. Então, vai passar pelo pediatra. O pediatra vai observar alguma coisa. Dali, ele vai encaminhar, às vezes, para um neuro ou para uma avaliação neuropsicológica. E aí são aplicados alguns testes ou mais avaliações clínicas para poder ir dando o diagnóstico. Só que aí é um conjunto de sinais, né,
que aí cabe do profissional, né, ir percebendo, tendo o feeling e fazendo até ter o diagnóstico. Quando acontece de ser umas características muito sutis, que vai postergando até a adolescência, a fase adulta, quando aquela pessoa chega na fase adulta e no mercado de trabalho ou em relação aos amigos, a própria pessoa às vezes já tem uma percepção de que algo não está muito dentro do padrão e aí busca uma ajuda com um psiquiatra, um neuro ou às vezes até um psicólogo mesmo que acaba tendo essa primeira ajuda. Qual que é a diferença entre neurodivergente e neuroatípico? Tem alguma diferença? Ou as nomenclaturas? São nomenclaturas, são termos que se juntam, né? Porque o neurodivergente é uma característica de funcionamento, né, do cerebral e uma característica de funcionamento de diversos, né? O atípico é quando a gente fala da pessoa em si, dentro das características dela mesma, né? Então, assim, às vezes, vou dar um exemplo de uma criança com déficit de atenção e hiperatividade. Ela é considerada atípica porque dentro daquela sala de aula ela não consegue ter foco, atenção, hiperativa, se mexe o tempo todo. Então, dentro daquela característica daquela sala ou daquela idade, ela tem características diferentes. Então, ela é de uma forma atípica perante aquelas características outras crianças. Da mesma faixa. A escola está preparada para criança com TDAH? Eu acho assim, hoje eu estou vendo muita movimentação. Muitos professores estudando, escolas se aperfeiçoando, mas ainda a gente não está no nível de excelência, mas nós estamos no primeiro degrau, que é a escola perceber aquele aluno que tem alguma dificuldade, aquela escola entrar em contato com a família, conversar, a família procurar uma ajuda. A gente sabe que tem alguns lugares que algumas escolas não estão tão preparadas e aí assustam, acaba tendo alguns comportamentos que não condiz, né? Mas hoje eu estou vendo uma movimentação nessa área estudantil muito grande dos professores buscando aperfeiçoamento, conhecimento. Porque às vezes tem até da própria escola um olhar de aquela criança é problema, aquela criança não para, é terrível, dá trabalho, porque não tem esse preparo que deveria ter para acolher, ensinar e ajudar a ter um caminho, porque não significa que tem que excluir, jamais, ninguém tem que ser excluído, só precisa de uma atenção. Muitos artistas vieram ao público falar que tem TDAH, que descobriram mais tardiamente, talvez por falta dessa informação até no banco escolar, informação da medicina, informação assim, como um lugar como esse, para se trocar e dizer o que é. Exatamente. Antigamente, né, na minha fase, por exemplo, de escola, a gente sempre tinha aquele menino do fundão, aquela criança do fundão que fazia bagunça e a gente falava, ele é bagunceiro. E não dava-se um olhar especial para esse bagunceiro nas necessidades que ele precisava naquele momento. E aí a criança vai crescendo com aquela característica e aí quando ela chega na adolescência, na fase adulta, que ela fala assim, nossa, eu nunca consegui prestar atenção em alguma coisa. E aí ela vai se perceber e buscar uma ajuda. E se a gente tivesse dado essa atenção desde cedo? É isso que eu falo, às vezes eles têm que começar a estudar, os professores, né, que é a primeira linha a família e os professores, que é a primeira linha, né? É o médico, a família e os professores, é o primeiro contato. E de começar a buscar conhecimento, né, buscar informação sobre o tema, porque hoje está sendo bastante falado. E hoje, por exemplo, um exemplo do autismo, é 1 a cada 36. Se a gente pensar numa escola que tem 32, 34 crianças numa sala de aula, vai ter autista lá. Vai ter um TDAH lá. E tem esse preparo? Se não tem para o TDAH, o autista ele precisa de mais atenção ainda, mais recursos ainda? Alguns, muito mais. Vai dependendo do nível de suporte dessa criança autista. Como a sociedade, então, não está preparada para as crianças, para pessoas neurodivergentes e atípicas? Não estamos? Não, fala assim, olha está só, um puxão de orelha, não estamos, é a verdade. É o primeiro degrau que eu acho que é o conhecimento. O conhecimento move montanhas. Então eu acredito que a chance de falar sobre o tema, divulgar, é uma fonte de conhecimento. A partir dali, e nunca achar que aquele assunto não vai estar perto da gente.
que sempre vai estar. Sempre vai estar. E é importante, a gente já falou aqui, que não pega, tá? Não é um vírus. É preciso acolhimento, cuidado e principalmente informação. Mas além da informação, como nós, como sociedade, como pessoas, podemos ajudar aquelas pessoas que têm autismo, TDAH e todos os outros transtornos que você me apontou aqui? Respeitar, acolher e incluir. Como você falou, não é uma doença, não pega. Então, a gente tem que sempre observar. Entrou uma criança, está em crise, está num supermercado, está num ambiente, você viu que aquela criança está em crise, que a mãe está preocupada, não sabe como, né, direcionar aquele comportamento naquele momento. Os olhares que julgam é muito sofredor para uma mãe, né, que tem que controlar aquela situação e ainda perceber a sociedade em volta olhando. Então, o primeiro é o respeito, o acolhimento, ser parceiro. Se não dá para você ajudar aquela mãe, aquela família que está naquele momento de uma forma mais ativa, acolhe, precisando eu estou aqui, o que você precisa, eu vi uma reportagem, eu quero entender um pouco mais, me explica, me informe como que eu posso te ajudar. Então, a sociedade, a primeira parte da inclusão é o acolhimento. Né? Então, a sociedade estando preparada para entender e não enxergar aquilo ali como algo desafiador, eu quero ficar um pouco fora, é acolher e entender, é incluir. É uma rede de apoio, são escolas, educadores preparados para acolher quem necessita, é informação. E diante disso, tem tratamentos para ajudar essas pessoas a terem uma vida mais tranquila e conseguir exercer a rotina do dia a dia? Sim. Conta pra gente quais são. A intervenção, quanto mais precoce, como já foi falado, melhor, né? E os tratamentos são diversos, tanto o médico, medicamentoso, psiquiatra, psicólogo e toda uma equipe multidisciplinar envolvida nisso. Terapeuta ocupacional, que vai trabalhar tanto as habilidades funcionais, habilidades de vida diária, habilidades sociais, né? Um fono, que vai auxiliar na parte de linguagem, comunicação, expressões, né? Um fisioterapeuta, um educador físico, que vai ajudar nessa parte motora, né? A gente sabe que as pessoas que têm algum transtorno de desenvolvimento, ela tem algumas inaptidões e precisa ser trabalhadas, né? E essa equipe multiprofissional dá o apoio para ter uma qualidade de vida conforme a necessidade daquela pessoa. É um tratamento para a vida toda. Para a vida toda. Para a vida toda. Sempre. E tem graus, tem pessoas que vão conseguir desenvolver mais, ter uma vida, digamos, normal, porque toda vida é normal, mas se realizar, se formar, ser um profissional, conseguir ter uma vida independente dos pais, mesmo que continue os tratamentos. Porque tem este tabu também, esse mito que, não, porque tem autismo, nunca vai conseguir ser um bom profissional, não vai estudar, não vai se desenvolver, porque tem TDAH, não vai ser um bom profissional, porque vai ser relapso, relaxado. Então é bom aqui, a gente quebrar mitos, quebrar tabus, ter pessoa que tem informação, que trabalha e que estuda na área. A gente não pode presumir competência. O que é presumir competência? É achar que aquela pessoa tem capacidade ou não tem capacidade daquilo. Seja um TDAH, um autismo, ou alguma pessoa com transtorno de ansiedade, quando entra em tratamento, você consegue ter sim uma qualidade de vida. Tudo também depende do nível de suporte que aquela pessoa precisa para ter essa qualidade de vida. Vai ter indivíduos que vai ter uma necessidade, às vezes, só de um psicólogo ou só de uma medicação, e alguém que vai precisar de toda aquela rede de apoio de famílias e todos os terapeutas caminhando junto até a fase adulta. Ou empresas, né, grandes que tenham um trabalho, né, de acolhimento, de receber esse público adulto, né, neurodivergente no mercado de trabalho, nas empresas, auxiliar e dar condições para essas pessoas trabalharem lá, né, fazer um processo seletivo também que seja adequado para todos os tipos de pessoa, né, e acolher essas pessoas já é uma forma da pessoa se sentir bem, valorizada. A gente fala que é uma forma de um tratamento passivo, porque a pessoa se sentindo bem, tendo essa admiração pelos colegas, a pessoa consegue se desenvolver nas outras partes da vida e consegue ter uma qualidade de vida melhor.
Você é uma profissional que teve que se capacitar, entender e dar um outro rumo na sua vida profissional, porque é uma mãe atípica. Exatamente. Conta essa história pra gente. Você também teve que descobrir uma forma maternar e ainda maternar, pensando em cuidar da sua filha, porque não tinha aonde ter esse cuidado. Olha só, ela falou aqui sobre tudo que precisa de cuidados, esse cuidado multidisciplinar. E ainda não encontrá-lo, como que foi? Como que é desafiante? Conta a sua história pra gente. É muito desafiante. A minha filha, né, hoje ela tem 12 anos, ela é autista, nível 3 de suporte. O que é o nível 3 de suporte? É aquela criança que precisa de um suporte maior para tudo. Ela é uma pessoa que hoje ela não pode ficar sozinha para nada, porque ela não tem consciência de riscos. Né? Entendi. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, eu tenho 22 anos de formada, trabalhei em outras áreas da fisioterapia, trabalhei em âmbito hospitalar, trabalhei também em âmbito dentro de empresa. E aí, com a chegada da minha filha, ela tem uma epilepsia, né? Então, já com a epilepsia, a gente já sabia que seria um caminho para a gente percorrer de tratamento, de acompanhamento, e aí o diagnóstico do autismo veio somente com os 4 anos de idade. Hoje, tem crianças que são diagnosticadas com 1 ano e meio, né? Então, é muito mais precoce. A questão, né, da minha filha, que foi com 4 anos, aí a gente foi buscar uma rede de atendimento e de tratamento para ela. E há anos atrás, não tinha essa divulgação e esse conhecimento que existe hoje. Aí, o que eu tive que fazer? Estudar. E aprender para ver o que seria melhor para ela, para eu poder achar a equipe terapêutica ideal para ela. Então, hoje, por causa da informação, você consegue achar mais um leque maior de profissional. Mas você tem que buscar achar a equipe que ela está preparada para atender aquele tipo de transtorno, né? Enfim. Então, foi uma batalha, uma luta para a gente chegar onde a gente está hoje, com 12 anos, dentro das comorbidades que ela tem, mas nunca deixando de fazer a terapia, o tratamento, e ela faz até hoje, todos os dias. Você tem um espaço destinado para cuidar dessas pessoas e ajudar quem tanto precisa, assim como você precisou um dia e não tinha como recorrer. A minha filha hoje, com 12 anos, está na pré-adolescência. Então, as crianças com transtornos, elas crescem. E aí? Porque muita gente até comentou aqui da intervenção precoce. Mas e quando a intervenção precoce não é 100%? Porque nem todo mundo vai ficar 100% e vai ficar igual àquela que é a sociedade típica, né? Que a gente comentou que vai precisar de terapia a vida inteira. E quando eles crescem? Quem cuida? Quem trabalha? E aí foi por isso que surgiu a ideia do espaço para a gente atender adolescentes e jovens atípicos, e mais para frente a gente vai pensar na parte do mercado de trabalho. Então, para você que é de São José do Rio Preto, fala o nome do seu espaço. Espaço Ciano. Espaço Ciano, que atende adolescentes porque precisam de cuidado, precisam desse olhar diferenciado. Ainda existe muito preconceito, uma batalha muito grande ainda para se percorrer? Muito. Muito grande, também por causa de falta de políticas públicas, né? Que a gente tem que lutar muito para ter um direito, para ter uma condição de um tratamento, né? Então, ainda é uma luta grande, sim, para combater as políticas públicas, os preconceitos, as barreiras, para desenvolver cada uma das pessoas. A inteligência artificial chegou, ela também está aliada à medicina, tem muito estudo. Você acredita que futuramente teremos um diagnóstico mais rápido das doenças neurodivergentes? Não tem que esperar até os 4 anos, ou na adolescência, ou numa fase adulta, porque pelo que você disse, o diagnóstico rápido. E quanto mais cedo, quanto esse trabalho, essa intervenção for feita mais cedo, mais feliz e melhor será o progresso das pessoas neurodivergentes. Eu acredito, a medicina está mudando muito, a genética está mudando muito. Eu acho que a inteligência artificial vai vir para empoderar essa parte da medicina, nessa parte de genética de estudo, para identificar alguns sinais antes. Né? Lógico que o sonho seria numa gestação, alguma coisa assim.
Mas, às vezes, ali no hospital, na hora que o bebê nasce, Sim. às vezes já ter alguma identidade, alguma identificação para perceber alguns sinais clínicos ali. Eu acredito. Tomara. A gente está terminando, Tassiana. Eu quero que você deixe um recado aqui para as mães atípicas como você, que eu tenho certeza que tem um caminho a percorrer, como você disse, é um caminho, a gente é mãe para a vida inteira, Exatamente. mas é um caminho de dedicação quase exclusiva. É no pensar, você teve condições de mudar a rota da sua vida, de estudar e de criar um espaço de acolhimento para sua filha e para outros pares. Mas quantas mães estão assistindo a gente e não têm essa condição e talvez não tenha nenhum atendimento, não consegue nem dar todo esse atendimento que você falou? Assim, o que eu acho não, o que a gente tem que fazer é não desistir. São fases da vida, fases mais fáceis, fases mais difíceis. São etapas que a gente tem que pensar naquele momento. A gente, né, como mãe atípica, a gente cria muita parte de e se, né? E quando eu não estiver mais aqui, e se ela crescer? Vamos tirar o e se da cabeça, porque isso só traz mais ansiedade. A gente tem que pensar naquele momento, ver a necessidade daquela pessoa, daquela criança naquele momento. Pensar no futuro sempre, mas vamos agir agora para melhorar o futuro. E não desistir. Eu acho que assim, e o autocuidado, a mãe não pode esquecer dela. Existe uma fase que a gente pensa mais só na criança, nos tratamentos, né? Mas você estando bem, a criança está bem, sendo típico ou atípico. E a necessidade do autocuidado, da mãe estar bem, da rede de apoio estar bem, para passar um ambiente acolhedor para aquela pessoa, para aquele criança, adulto, jovem, para ele também conseguir se desenvolver. Então, o recado é, não desista, se cuida, não tiver uma rede de apoio, tenta buscar o seu próprio cuidado para poder auxiliar nessa caminhada que é longa, que é a vida inteira dos dois. Muitas vezes as mães se deixam tanto de lado que elas não vão até o médico para fazer exames básicos de rotina para cuidar da própria saúde. Se anula, né? Se anula. Mas é mãe, né? E a gente sabe que a mãe faz isso mesmo. Como a vida, né, de mãe, né, de familiar, dentro desses transtornos, a gente sabe que é para sempre, vai ter um momento que ela tem que se perceber e ela tem que ter um resguardo e falar assim, agora está na hora de eu ficar bem, para conseguir ter força e continuar nessa jornada. Então, isso é muito importante. Adorei esse depoimento, é pensar em você, é ter amor próprio, porque se você não estiver bem, não estiver feliz, não estiver animada, se sentindo amada, como que você vai poder cuidar do próximo? Mesmo que esse próximo é seu filho. Então, em primeiro lugar, pense em você, ame você. E se você conhece uma família que tem um filho, uma filha que precisa de atenção, pede um pouquinho, vai lá, cuida dessa mãe, deixa ali no salão um pouquinho, passear, conversar com as amigas. Todo mundo merece. Exatamente. E faz bem, e renova o ar, e dá energia e força para seguir essa caminhada tão bonita. Exatamente, é desse jeito mesmo. Uma mão puxando a outra. Uma mão puxando a outra sempre. Adorei te receber aqui, adorei aprender sobre o assunto e muito mais. Adorei sua confiança de partilhar a sua história comigo. Muito obrigada. Obrigada a você pela presença, por tudo. Obrigada. Muito obrigada. Este foi o Rede Vida Serviço. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.